nosso último bloco, nós contamos com a presença da doutora Lúcia Schaefer, que é obstetra e vai responder a perguntas sobre diferentes temas feitas pelas próprias grávidas. Vamos à primeira. No primeiro trimestre, quais são os cuidados que têm que ser maiores que no final da gravidez e quais são esses cuidados? Nos primeiros meses, as pacientes elas têm uma adaptação àquela produção elevada dos hormônios da gravidez. Daí elas terem mais vômito, cólicas uterinas com ou sem sangramento, o enjoo, a hipotensão, dores de cabeça. Então, os cuidados que nós orientamos geralmente é mais relacionado a esses sintomas, que elas bebam bastante líquido, que elas procurem ter uma dieta fracionada, mais rica em carboidratos. Há qualquer sintoma de dor, tipo cólica, acompanhada de sangramento, ela deve procurar uma maternidade ou o seu médico obstetra que está fazendo o seu pré-natal. Gostaria de saber se uma mulher saudável pode adquirir a diabetes durante a gestação. Pode. A diabetes gestacional, tanto ela pode ocorrer naquelas pacientes que são consideradas pré-diabéticas, que são as filhas de pais, né, diabéticos, como ela pode desencadear a doença por um distúrbio metabólico. E depois do término da gestação, voltar aos seus níveis glicêmicos normais. E isso é independente, é individual e isso pode ocorrer sim. E para isso a gente lança a mão de um tratamento de investigação adequado durante o pré-natal. Eu gostaria de saber se tem algum problema, se a criança só come uma coisa na relação sexual durante a gravidez. Absolutamente. O feto está bem protegido, tá? Ele está dentro de uma bolsa amniótica, ele está dentro de um corpo uterino que é um órgão revestido de camadas musculares e peritônio visceral. Assim, além disso, ele tem aí a alça intestinal na frente do útero, tem o tecido gorduroso, o tecido muscular. Então, de maneira nenhuma, isso afeta o feto ou até mesmo o embrião, quando a idade gestacional é menor. Porém, nós costumamos recomendar uma diminuição dessas relações sexuais quando ocorre ameaça de abortamento ou ameaça de um parto prematuro. Eu acho importante que seja esclarecido o porquê de que a mulher deve preferir sempre dormir de lado e virada para o lado esquerdo e evitar ficar deitada de barriga para cima e para o lado direito também. Atrás do útero temos um vaso grande que é chamado veia cava. Quando a paciente fica deitada de barriga para cima, ela comprime essa veia cava por conta do peso do útero. Tanto o decúbito pode ser para o lado esquerdo como para o lado direito. Qualquer um dos dois lados vai descomprimir esse vaso e vai evitar que ela tenha esse fenômeno que a gente chama de hipotensão supina. Me falaram que quando a neném como a neném ainda estava sentada até o 8º mês, se eu comesse muito doce, mudava de posição. E eu fiz a ultrassom, neném eu comendo muito doce, neném com 9 meses mudou de posição. Eu queria saber se é verdade ou não. Isso é folclore, tá? É só uma coincidência, digamos assim. A apresentação do feto na pelve materna, ele tem mais a ver com essa bacia materna do que com a glicose que você está dando para o seu feto através desses alimentos doces, né? Isso realmente não é verdade, não é científico. E daí poderia até desenvolver diabetes? Exato, ela pode estar ganhando peso, né? Várias grávidas manifestaram, né, dúvidas sobre hemorroidas durante a gravidez. Sim. O que causa, como evitar, como tratar. A hemorroida ela é uma varize na região anal perianal, tá? E isso provém de toda uma compressão dos vasos pélvicos por conta daquele volume uterino que está aumentado, o peso fetal nesses vasos pélvicos, isso predispõe a uma dificuldade do retorno venoso, de um modo geral, não só nessa região, mas todos os membros inferiores também. O que a gente recomenda à paciente é que, mais uma vez, ela tenha a sua atividade física de caminhadas durante o dia, ela pode fazer hidroginástica ou a natação. A gente recomenda que ela evite ficar muito tempo sentada, ou muito tempo deitada. O que nós observamos é que as pacientes também que têm um ritmo intestinal mais obstipado, ou seja, ela não vai regularmente, né, ao banheiro para fazer as dejeções adequadamente, diariamente, ela tem uma predisposição maior a essas hemorroidas. Não só as fissuras anais, como também as varicosidades. Então aí também é importante a alimentação com fibra. Isso, alimentação rica em fibras, que ela beba bastante líquido, que ela evite, né,
até mesmo assim, prender, né, digamos assim, que às vezes a paciente tem a necessidade, mas ela adia por um motivo ou outro, pela jornada de trabalho, ou porque o ambiente não é propício. Então a gente pede a paciente que evite esse tipo de comportamento. Aos 5 meses de gravidez, minha irmã já tinha colostro. Eu estou no 8º mês e ainda não tive nenhum sinal. Isso é indício de que não vou poder amamentar, ou vou ter pouco leite? Não, isso tem a ver com a produção hormonal do leite proveniente dos níveis de prolactina de cada mulher. Umas têm mais, outras têm menos. Outro detalhe é que esse colostro, ele é estimulado, digamos assim, através do próprio manuseio dos mamilos, da sucção da criança e provém também de um feedback de uma substância que se chama ocitocina. Tá? Se você tem nível de ocitocina mais alto, com certeza esse colostro vai descer mais fácil. Se os seus ductos se formaram mais rápido, mais precocemente, então eles vão estar também drenando o colostro mais precocemente. Mas não tem nenhuma correlação. Porém, aquelas pacientes que já passaram por algum procedimento cirúrgico nessas mamas, como uma mamoplastia, em que elas mudam toda a arquitetura do seu órgão mamário, da sua mama, ela pode ter realmente uma dificuldade para vir a amamentar. Eu estou com 8 meses e 2 semanas e minha barriga diminuiu, com uns 3 dias mais ou menos. Já era pequena, né? E agora diminuiu. Tem algum problema? A diminuição de um útero durante a gestação é algo que nos chama atenção, né? A gente não pode ficar indiferente à paciente quando ela nos passa essa informação. Nós temos que investigar se esse feto está com os movimentos fetais preservados, ou se ele parou com esses movimentos, se ela teve alguma perda do cilíquodo amniótico, se ela já vem fazendo acompanhamento pré-natal e realizando regularmente os seus exames de ultrassonografia, a gente tem como averiguar se ela está tendo ou não a diminuição desse líquido amniótico. É fisiológico que esse líquido amniótico diminua nos 15 dias antes do parto, porque ocorre a diminuição da produção e até mesmo porque o parto já está se aproximando. Mas quando isso acontece no 8º mês, como é o caso da paciente que está fazendo essa pergunta, nós temos que estar atentos. Ô doutor, eu queria saber o que causa a cãibra durante a gravidez, porque eu estou tendo muita cãibra e não sei o que fazer. A gente precisa investigar se a paciente tem varicosidade nas pernas, né, nos membros inferiores, e como é que está essa alimentação. Além disso, nós sempre estimulamos a paciente que ela tenha uma atividade física, faça caminhadas, não precisa ser caminhadas assim de longa duração, nem com alta velocidade ou intensidade, mas que ela tenha sempre uma atividade física, né, para que essa circulação fique, digamos assim, melhor, né, para que evite também o edema, não só a cãibra, né, as varizes. E aí vale a dica de comer banana ou também não procede? Sim, porque a banana também tem potássio. Como eu comentei, se existe alguma deficiência nutricional, com certeza isso pode causar as câimbras. E sobre a gravidez em diferentes idades, quais são as diferenças de cuidados ou de postura que uma mãe aos 20 anos deve ter e uma aos 40? Toda gravidez ela é considerada gravidez de risco. Tá? Nós temos a gravidez de baixo risco e a de alto risco. A gravidez de risco, nós enquadramos todas as pacientes gestantes. De um modo geral, a mulher quando está grávida, ela corre algum risco, ou de abortar, ou de parir prematuro, ou de ter uma infecção, ou de ter uma complicação clínica, como já foi perguntado, da diabetes, ou da hipertensão, ou obesidade mórbida. As de alto risco são aquelas que têm uma complicação clínica associada, ou uma complicação pré-existente, tá? Independente da idade. Se a paciente tiver 20 anos e vier a ter um quadro de hipertensão na gestação, ela já é considerada de alto risco. Se ela tiver seus 35 anos ou mais ou menos e vier a desencadear níveis glicêmicos altos, ela tem então uma diabetes gestacional. E o que eu tenho para dizer para você é que o cuidado básico para essas pacientes é que elas façam o seu pré-natal. Porque quando a gente percebe qualquer anormalidade, tem como a gente agir em tempo. Quando a paciente não vem fazendo seu pré-natal desde o início da gestação, a probabilidade de ela ter uma complicação no seu trabalho de parto, ou no seu pós-parto, ou até mesmo durante a gestação é maior, é muito grande, independente da idade.